Boa noite. Eu sou o professor Luiz Fernando Ormeio e, em nome do IAG, a Escola de Negócios da PUC-Rio, cumprimento vocês que nos honram com a sua presença. O painel Os Desafios do Combate à Inflação, uma comparação transatlântica, é um oferecimento do Programa Atlântico, MBA em Gestão Internacional, concebido e conduzido pelas Business Schools da PUC-Rio, da Universidade Católica Portuguesa e da Universidade Católica de Angola. Reunimos hoje dois economistas e professores reconhecidos por sua larga experiência no tema. Da Universidade Católica Portuguesa, convidamos o professor Nuno Cortes Real. Da PUC-Rio, o professor Luiz Roberto Cunha. A importância do tema vem do fato de sabermos que Portugal e Brasil têm grandes afinidades, além daqueles vínculos históricos e a língua comum que conhecemos. Entretanto, separados pelo Oceano Atlântico, têm economias com características distintas, especialmente na questão da moeda. Em Portugal, o euro, desde 2002, é a moeda também adotada por outros 22 países. O Brasil tem o real, instituído em 1994, após anos de hiperinflação, apesar de diversos planos de estabilização fracassados. Ambos os países, em função dos efeitos da retomada das atividades após a pandemia e os impactos da guerra na Ucrânia sobre os preços, enfrentaram elevadas taxas de inflação em 2022. O que existe de semelhança entre Portugal e Brasil no desafio de combate à inflação? Em ambas as economias, o Poder Executivo vem questionando a política monetária pela elevação das taxas de juros para combater a inflação e sobre seu impacto sobre a atividade econômica. Dadas as diferenças na implementação da política monetária em um país que adota uma moeda comum a vários outros, e um outro que tem moeda própria, e considerando a importância das relações comerciais entre Portugal e Brasil, este painel procura debater essa situação nos dois países, que no momento passa a ser mais uma característica a nos unir. A partir dessa abertura, eu convido agora o professor Nuno Cortes Real, da Universidade Católica Portuguesa, a apresentar suas considerações. Professor Nuno, por favor. Ora, muito boa noite a todos. É um enorme gosto participar neste painel. Eu começaria por agradecer o amável convite do professor Luís Ormeio para nele participar, e é com enorme gosto que participo, ainda por cima com o privilégio de participar neste painel com o professor Luís com Z, neste caso, que é uma pessoa internacionalmente de grande reputação nestes temas e, portanto, é um privilégio, um prazer ter esta conversa com ele sobre este tema, que é um tema, enfim, da predileção de ambos, digamos assim. A minha ideia, a nossa ideia, é que cada um apresente este tema, que aborde este tema na perspectiva de cada um dos lados do Atlântico, não é? Portanto, como é que se está a viver e como é que se está a atuar sobre este problema da inflação na Europa, que tem as suas idiosincrasias e o seu contexto próprio, e depois o professor Luís fará a abordagem um bocadinho desse lado e contextualizando com a economia global. Eu ia então começar e se me permitem, vou partilhar alguns slides com os quais vou acompanhar a minha intervenção. Desculpem só. Eu desde já também peço alguma desculpa de alguma falha da minha parte, mas como sabem, a questão dos fusos, deste lado do Atlântico já são 11h30 da noite e, portanto, se às vezes houver alguma falha da minha parte é porque a lucidez a esta hora também já não é a mesma que era às 7h30 da tarde. Enfim, estou brincando, mas, enfim, de qualquer maneira peço desculpa se alguma coisa correr menos bem. Ora bom, eu ia dividir esta minha intervenção
Primeiro, falando do desafio, qual é o desafio que temos, depois falando na dimensão deste desafio, e isto sempre na perspectiva europeia, na dimensão do desafio, depois da natureza do desafio, depois a política monetária, o que é que, no nosso caso, as nossas autoridades monetárias, como é que estão a atuar para combater a inflação, e depois acabar com algumas questões, algumas reflexões sobre se esta política é a mais correta, se não é mais correta, se podia ser outra, etc. No final, depois da intervenção do professor Luís Roberto Cunha, teremos uma fase em que ambos estaremos, não é, Luís Roberto, ambos estaremos à disposição de todos para uma fase de debate, de questões que queiram colocar, teremos muito gosto nisso. Ora bom, então começando pelo desafio, a inflação, que toda a gente sabe de que se trata, a subida generalizada e sustentada dos preços, e que no fundo corresponde a uma perda continuada do valor real do dinheiro. Isto é, o valor do dinheiro varia inversamente com o nível de preços e, portanto, perde valor com a subida dos preços e ganha valor com a descida dos preços. E esta inflação, como todos saberão, é um dos maiores problemas das economias. E, aliás, o povo brasileiro e o Brasil conhecem bem esta realidade, não é, Luís Roberto? Não é? E o Luís Roberto vai ter a oportunidade de falar disso, depois de todos os planos e depois de todas as fases de inflação que o Brasil já viveu, os brasileiros têm bem consciência de que a inflação é um dos maiores problemas das economias. Cria incerteza, aumenta a incerteza, retrai o investimento, mais do que retrai o investimento, também degrada a qualidade dos investimentos que são feitos, porque os investidores, para compensar a inflação, a certa altura entram em investimentos de risco muito elevado, para tentar retornos muito elevados, e portanto, investimentos de alto risco, aumenta o desemprego, diminui o consumo, aumenta fortemente as desigualdades sociais e tem, como consequência, no caso da moeda, a desvalorização da própria moeda. E, portanto, são tantas as consequências negativas da inflação que ela, obviamente, tem que ser combatida. Acresce que a inflação, como já há muito dizia o Fernando Henrique Cardoso, o vosso grande Henrique Cardoso, a inflação é um imposto talvez o mais injusto e cruel dos impostos, como eu aqui digo. Reparem, nos produtos e serviços essenciais, como eu aqui digo, os mais consumidos pelas camadas mais desfavorecidas da população, a elasticidade de preço da procura é praticamente nula. Isto é, as pessoas não consomem menos batatas porque o preço da batata subiu, não consomem menos pão porque o preço do pão subiu, portanto, são produtos básicos com reduzida ou quase nula elasticidade de preço. Tal significa que mesmo quando estes preços destes bens sobem, o consumo mantém-se, não é? Apesar do aumento dos preços. E, portanto, o acréscimo da despesa que as famílias fazem vai corresponder a idêntico aumento de receitas fiscais do Estado. Isto é, se há uma inflação de 10% e as pessoas, as famílias vão pagar mais 10% via impostos indiretos, nomeadamente do IVA, que cá se chama imposto sobre valor acrescentado, aí penso que se diz imposto sobre valor agregado, não é, Luís Roberto? Né? Sobre agregado, isto corresponde a receitas acrescidas para o Estado e, portanto, no fundo, é de facto um imposto que vai das famílias e, sobretudo, das famílias mais desfavorecidas diretamente para o Estado. E, portanto, a inflação é de facto um cruel imposto e, pior que isso, um imposto escondido, que nem sequer é aprovado, não consta dos planos dos governos, dos programas dos governos, não é? É escondido. O que o torna ainda mais
imoral, digamos assim. Repare, a dimensão do problema, e agora vou cingir à Europa, né, que é o meu papel aqui. Reparem que a taxa de inflação na zona euro, medido pelo índice harmonizado de preços do consumidor, né, que, como sabem, é uma cesta, como se diz no Brasil, não é? Uma cesta que corresponde ao consumo médio de uma família média europeia, neste caso, tem apresentado estes valores em 2021 e 2022. Reparem que a média da taxa de inflação que se verificou entre 2001 e 2020, portanto estamos a falar desde que existe o euro, não é? Foi de 1,6%. Portanto, completamente dentro da tal, vamos já falar daqui a bocado, do objetivo do Banco Central Europeu, que é, como sabem, quem conduz a política monetária na zona euro, que é de 2%. E, portanto, estes valores que se verificaram em 2021 e 2022 são valores completamente excepcionais que correspondem a valores nunca atingidos na história do euro. Isto mostra a dimensão do problema que se está a viver na Europa. Por outro lado, se nós analisarmos as taxas de inflação nos vários países da zona euro, verificamos que também aqui, embora haja esta diversidade de taxas de inflação, onde se pode notar nitidamente que são os países bálticos, reparem, que estão mais próximo do centro da guerra, mais dependentes, que mais sofrem a questão da guerra na Ucrânia, que apresentam os outliers aqui, digamos assim, desta série estatística. Mas, de qualquer maneira, reparem, a taxa de inflação na Alemanha é o valor mais alto verificado na Alemanha em quase meio século. E como todos nós sabemos, se há país que é avesso à taxa de inflação, é a Alemanha. Em Portugal, concretamente, é o valor mais alto dos últimos 30 anos. Há 30 anos que não tínhamos uma taxa de inflação tão alta. E, portanto, isto demonstra bem a dimensão deste desafio que é a inflação que estamos a viver na Europa. A natureza desta inflação. E desculpem agora ter aqui um bocadinho uma abordagem um bocadinho mais teórica, mas, enfim, um bocadinho de pedagogia também não faz mal nenhum, penso eu. A natureza, reparem que nós tínhamos a oferta e a procura agregada e tivemos já durante a pandemia, portanto, antes da guerra da Ucrânia, nós sentíamos inflação. Inflação essa que decorreu de quê? De uma disrupção brutal nas cadeias de abastecimento, provocadas pela pandemia, pelo confinamento, e, portanto, houve uma brutal disrupção nas cadeias de abastecimento, nomeada em todos os setores, mas em particular na indústria, de que é exemplo flagrante, por exemplo, o setor automóvel com o problema dos semicondutores, não é? E, portanto, reparem, só para terem uma ideia, em Portugal, encomendar um carro novo demora mais de 1 ano e meio obter-se um carro novo, né? Razão pela qual o mercado dos automóveis usados teve um crescimento brutal. Mas, portanto, este choque na oferta, que no fundo corresponde a uma deslocação para a esquerda, como aqui está representado da oferta, implicou um novo equilíbrio no mercado e, portanto, já aqui um aumento de preços, como se pode verificar aqui, certo? Portanto, antes da guerra, já vínhamos num processo inflacionista. E depois veio a guerra, provocar outro choque do lado da oferta, nomeadamente através do aumento do custo dos fatores, nomeadamente dos produtos energéticos e dos produtos alimentares, certo? Mas ainda aqui, do lado da oferta. Ora, complementado com esta quebra da oferta, nós tivemos um enorme crescimento da procura. Crescimento da procura provocado por quê? Provocado por uma enorme acumulação de poupança que ocorreu durante a pandemia, certo? Isto é, durante a pandemia,
as pessoas estavam confinadas, não podiam consumir, não podiam viajar, enfim, na impossibilidade de consumirem, acumularam poupanças enormes. E a partir do momento em que começaram a ter alguma liberdade de autonomia, começaram a consumir. Todo este consumo veio ao mercado, o que provocou um enorme aumento da procura. Aumento da procura que veio trazer um novo equilíbrio ao mercado e que ainda provocou mais este aumento dos preços. De tal forma que os dois em conjunto provocaram uma enorme tensão inflacionista que tem uma componente provocada pela oferta e outra componente provocada pela procura. Isto, portanto, a natureza desta inflação. É uma inflação com raízes na oferta e na procura. E, portanto, não é um mero sobreaquecimento da economia provocado por crescimento da procura, certo? Apenas. E uma das questões que se coloca é se este crescimento da procura, porque reparem, como vamos ver, e o professor Luís Fernando há bocado na sua introdução já referiu, as políticas monetárias dos bancos centrais hoje estão a ser, com a alta das taxas de juros, são no sentido de refriar a procura. E há algumas questões que se colocam, há pessoas que falam a questão, será que era preciso refriar a procura? Vejam o caso português. E vejam exatamente aqui, Portugal é um país que normalmente tem poupanças baixas e que, lá está, em 2020-21, teve um pico de poupança. A taxa de poupança cresceu brutalmente em Portugal. Mas hoje já está de novo em 6,1%, isto é, a taxa de poupança hoje em Portugal, desculpem, a taxa de poupança em Portugal já está mais baixa do que estava a quando da pandemia. Antes da pandemia, certo? Estão a ver? O valor. Isto significa o quê? Que, por este exemplo, que a poupança já foi utilizada. Já se esgotou a poupança. O nível da poupança até já está abaixo do que estava antes da pandemia. E se calhar, há alguns motivos para perguntar, será que é preciso continuar a refriar esta procura? Ela já não está refriada? Bom, eu estou a colocar questões, estão a ver? Estou a colocar questões. Entretanto, já em março, portanto, agora, nos tempos que temos, a taxa de inflação na zona euro situou-se em 6,9% e diminui já há 4 meses consecutivos. Por outro lado, a taxa de desemprego mantém-se estável nos 6,6%, isto é, a taxa de desemprego na Europa está quase ao nível da taxa de desemprego natural, certo? Isto é, não tem crescido a taxa de crescimento, a taxa do desemprego, apesar das medidas restritivas de política monetária, certo? Razão pela qual o Banco Central Europeu não está muito preocupado em subir as taxas de juros, porque não está a ter efeitos negativos numa variável muito importante, que é a taxa de desemprego. Ela mantém-se em níveis muito razoáveis e muito equilibrados. E, portanto, reparem, o medicamento, eu aqui digo, parece estar a resultar. Mas será mesmo assim? Será que a inflação está a diminuir por força da política monetária restritiva do Banco Central Europeu? Por outras palavras, será a procura que está a diminuir, que é esse o objetivo do Banco Central Europeu, ou será que a diminuição que está a acontecer da inflação será do lado da oferta? Há custos que estão a diminuir, independentemente da política do Banco Central Europeu? E os efeitos colaterais deste medicamento? Isto é, por analogia, não é? A política monetária tem alguns contraindicações, como os medicamentos. Será que o doente não morre da cura? Isto são questões que há alguns economistas que têm vindo a colocar. A verdade
é que a descida que se vem verificando na taxa de inflação na zona de euro se tem devido fundamentalmente à baixa dos preços dos produtos energéticos. Razão pela qual o Banco Central Europeu, os economistas, têm olhado muito para este conceito, o conceito de inflação subjacente. Luís Roberto, usam a mesma designação aí no Brasil? A gente também tem, na hora em que você faz a meta de inflação, você separa alguns grupos, e esse é um dos grupos que a gente separa. Ou seja, você usa 100 produtos alimentares e energéticos para ver o que seria o núcleo da inflação. Que a gente Exatamente. Pois. E a designação é a mesma, inflação subjacente. Exatamente. Pronto. Ora bom, portanto, esta inflação, sinteticamente, é a designação que os economistas dão à variação de preços, excluindo, como diz o professor Luís Roberto, as componentes mais voláteis, como os produtos energéticos e os produtos alimentares não transformados. Isto é um indicador mais consistente, digamos assim, de como está a evoluir a taxa de inflação. Ora, esta taxa de inflação subjacente tem subido nos últimos 12 meses e deverá atingir uma média de 5,1% neste primeiro trimestre de 2023, a mais elevada da história do euro. Razão pela qual a senhora Christine Lagarde, como sabem, a governadora do Banco Central Europeu, diz: não direi que o processo da desinflação está já em curso. Ela considera que ainda nem sequer começou. E já agora, o governador do Banco Central da Áustria, e como sabem, a política monetária no Banco Central Europeu é decidida pelo Conselho de Governadores do banco, de que fazem parte os governadores dos bancos centrais de todos os países que aderiram ao euro, diz: enquanto a inflação subjacente não atingir um pico, uma alteração na inflação não irá mudar a nossa determinação. Isto é, o Banco Central Europeu, enquanto esta inflação subjacente não tiver atingido um pico, não vai dar tréguas, diz assim, é o que ele está aqui a dizer. E então, quais são algumas das contraindicações, digamos assim, ou os tais efeitos colaterais da política monetária, nomeadamente de uma política monetária restritiva, que é o que está a ser levada a cabo pelo Banco Central Europeu, isto é, e que se tem traduzido no aumento das taxas de juros. E vamos ver alguns exemplos. Nas famílias, nomeadamente através do custo do crédito à habitação, nas hipotecas, não é? Crédito à habitação. No Estado, no que se refere ao custo da dívida pública, e nos bancos, nomeadamente no valor, digamos assim, dos ativos de taxa fixa que eles têm nos seus balanços. E vejam este exemplo em Portugal. E até como para demonstrar que a política monetária do Banco Central Europeu é a única para uma zona que tem 20 países muito diferentes, e, portanto, a política monetária do Banco Central Europeu, que tem como objetivo a zona euro, toma decisões para o todo, digamos assim, não tem as mesmas consequências nos 20 países, certo? E, portanto, provoca o que se chama choques assimétricos nas várias economias. E repare, este caso é paradigmático de um choque assimétrico que afeta brutalmente, de uma forma dramática, Portugal, e que não afeta tanto os outros países da zona euro. E vejam esta situação. Um empréstimo para compra de habitação de 120 mil euros, que é um valor muito normal, médio, para compra de habitação, por um prazo de 30 anos. E reparem o que é que sucedia. Em julho de 2022, esta família pagava por mês 390 euros por este empréstimo. Hoje, em abril de 2023, esta família está a pagar 594 euros pelo seu empréstimo. Mais de 200 euros, né, por mês. E reparem que pagar mais de 200 euros por mês, quando nós revertemos isto em salário, nós pagamos o empréstimo com salário líquido. Portanto, estes 200 euros, em termos de salário bruto, são para aí 350 euros de salário bruto
de acréscimo de custos das famílias. E agora vejam esta realidade em Portugal. Mais de 70% das famílias vivem em casa própria. Isto é, por razões que têm a ver com a legislação de décadas em Portugal das rendas, de limitação do valor das rendas, a maior parte das famílias compra casa, não arrenda casa. Estão a ver? Não há casas para arrendar. E as que há têm rendas altíssimas. E, portanto, a maior parte das famílias é proprietária das suas casas. E, portanto, tem crédito à habitação, tem hipoteca. Mas, em Portugal, ao contrário do que acontece, por exemplo, na Alemanha ou em França, a esmagadora maioria destes créditos à habitação são feitos a taxa de juro variável. Não é a taxa de juro fixa. O que significa, por isso é que se verifica este aumento, certo? E reparem, sendo o salário médio em Portugal de 1.310 euros brutos, percebe-se, por isso é que eu ponho aqui esta bomba, que isto é dramático para as famílias portuguesas. E não é tão dramático para as famílias alemãs ou francesas. Estão a ver? É um exemplo de um choque violento que isto está a provocar nas famílias portuguesas e que é dramático e que não é igual aos outros países. A nível dos Estados e da dívida pública. Vejam só como o yield da dívida pública portuguesa, nomeadamente das obrigações de tesouro a 10 anos, evoluíram de março de 2022, leia-se, a guerra da Ucrânia, e hoje. Mais do que triplicaram. Mais do que triplicaram as yields da dívida portuguesa. Ora, isto obviamente vai provocar, mesmo na emissão das novas dívidas, um aumento brutal da taxa de juro da dívida portuguesa. De todas as dívidas dos países da zona euro. Mas, mais uma vez, aqui os choques são bem assimétricos. Ora, atentem no gráfico seguinte, onde temos as dívidas públicas dos vários países da zona euro. É evidente que este aumento das taxas de juros afeta de forma bem diferente a Estónia, que tem uma dívida pública de 18% do PIB, ou que afeta a Grécia, a Itália ou Portugal, que têm estes valores brutais de dívida pública em percentagem do PIB. Imaginem o que é o peso que os encargos da dívida vai ter no PIB, né? A partir de agora. Isto é brutal. Quer dizer, o peso que os encargos com a dívida vão ter no PIB vão ter a dimensão do orçamento para a saúde que existe em Portugal. Isto é brutal e, portanto, vejam a diferença que isto faz, o impacto que isto tem nas dívidas públicas. Nos bancos, reparem, quer os bancos de segunda ordem, os bancos tradicionais, comerciais, quer os bancos centrais, estão hoje carregados de títulos de dívida pública, certo? Que decorrem da própria forma como até aqui o Banco Central Europeu, enquanto teve uma política expansionista que se chamou durante estes anos da política do quantitative easing, né? Em que quis injetar dinheiro na economia da Europa. Então, como é que injeta? Adquire títulos, né, aos países e, pagando esses títulos, esse dinheiro injeta na economia e dá liquidez à economia. E dessa forma baixa a taxa de juro e dessa forma fomenta o investimento, o consumo e, portanto, a procura em geral. Repare, quando se tem estes títulos, são títulos de taxa fixa. E o que é que acontece aos títulos de taxa fixa quando, que é o que eu tento mostrar nesta ilustração, o rendimento fixo é este azul. Enquanto a taxa de juros do mercado está abaixo dessa taxa fixa, o ativo interessa e então valoriza-se, nomeadamente no mercado secundário, na bolsa.
A partir do momento em que as taxas começam a subir e passam a ser superiores à taxa fixa, à taxa do cupão dessas obrigações, então esta obrigação passa a interessar menos e desvaloriza-se. Então o que é que está a acontecer? Está a acontecer que os bancos, e reparem, e mesmo os bancos centrais, estão a ter ativos brutalmente desvalorizados nos seus balanços. Claro que se estes bancos não tiverem que vender estes ativos antes da maturidade, não vem grande mal ao mundo. O problema é que se estes bancos, nomeadamente os bancos de segunda ordem, tiverem algum problema de liquidez e tiverem que vender estes títulos, certo? Reparem, e aí pode ser o caos, hein? Porque, reparem, o temor que hoje se tem do que possa acontecer ao sistema bancário, ao sistema financeiro em geral, e que, digamos, que teve aqui este rastilho no Silicon Valley, não é? Um dos problemas do Silicon Valley, nós sabemos que ele tinha negócios, com negócios da criptomoeda, negócios de grande risco, etc. Mas um dos seus problemas foi que, a certa altura, houve uma corrida aos depósitos e eles tiveram que vender muitos destes títulos de dívida pública que tinham em carteira. E como não os puderam levar até à maturidade, tendo que os vender, tiveram grandes perdas, porque, como acabamos de ver, estes títulos perderam muito valor no mercado. E este é o problema. E é o problema de muitos bancos, e inclusivamente de muitos bancos centrais que estão cheios desta dívida pública. Havia já quem preconizasse, por exemplo, que o Banco de Portugal ia já apresentar resultados negativos em 2023. Talvez não venha a acontecer ainda, mas teme-se que em 2024 muitos bancos centrais possam apresentar prejuízos por conta disto, o que é uma coisa nunca vista nos bancos centrais, que normalmente são uma mina a gerar receitas para os próprios Estados, não é? Porque depois os bancos centrais, os seus lucros, distribuem dividendos, vamos dizer assim, pelo seu acionista, que é o Estado, certo? E, portanto, isto levanta grandes dúvidas e assusta hoje os economistas. E depois, reparem, há outro problema. É que estas dificuldades criadas na economia obrigam os governos a intervir, porque são solicitados para ajudar tudo e todos. Né? Em Portugal, e reparem, similarmente nos outros 19 países da Eurolândia, apesar da taxa de inflação global andar pelos 8%, a taxa de inflação dos produtos alimentares, certo? É superior a 20%. E estes produtos pesam mais de 20% na cesta do índice de preços por onde se mede a inflação. Ora, o governo tem que ajudar as famílias. Né? São bens essenciais e, portanto, os governos têm que ajudar as famílias. Ou subsidiando as famílias, ou, como está a fazer o governo português, baixando o imposto sobre o valor agregado destes produtos. Em Portugal já passou para zero o imposto, a taxa deste imposto. As famílias não conseguem suportar as mensalidades do crédito à habitação. Vão ficar sem casas? Não pode ser. O governo tem que ajudar. O Estado vai subsidiar as famílias e ajudá-las a pagar o crédito à habitação. As famílias, em Portugal, como vimos, já esgotaram as poupanças, que forçadamente constituíram durante a pandemia. O governo tem de ajudar. Os aposentados são o elo mais fraco da sociedade e não aguentam o poder de compra das suas pensões. O governo tem que ajudar. E os agricultores têm que ser ajudados, porque os fertilizantes aumentaram muito de preço, porque houve uma grande seca na agricultura e os preços aumentaram. O governo tem que ajudar, etc, etc, etc. Isto é, no fundo, coloca-se aqui uma questão que é exatamente, o Luís Roberto já está a notar. Né? De certa forma,
o Banco Central Europeu, que é que tem que conduzir a política monetária. E os governos entram, têm atuações contrárias, certo? O Banco Central Europeu a tentar reduzir a procura e os governos, por força destas ajudas, a fomentar a procura ou ajudar a que a procura se mantenha, certo? Eu não dou receitas a ninguém, nem conselhos a ninguém. Eu já nem aos meus filhos dou conselhos. Às vezes posso fazer uma sugestão ou outra, mas eu diria que, como cais em tudo na vida, é um equilíbrio, tem que haver um equilíbrio entre a política, entre as políticas fiscais e a política monetária. Mas reparem, a Presidente do Banco Central Europeu voltou, muito recentemente agora, a fazer esta crítica, que já fizeram sonoramente no Fórum de Davos. As medidas para mitigar os efeitos do surto inflacionário têm de ser, em geral, temporárias. Os governos têm de começar já a descontinuar todas as que não forem focalizadas em objetivos sociais ou de transformação da economia. Têm de recalibrar a estratégia orçamental, frisou a Lagarde. Se não o fizerem, e reparem na ameaça, isso obrigará o Banco Central Europeu a um aperto ainda mais duro, certo? Esta posição foi secundada já em Davos pelo Fundo Monetário Internacional. Estão a ver? Isto, e para terminar esta minha intervenção, deixa-nos estas dúvidas. No equilíbrio das duas políticas é que estará com certeza a solução. Mas o futuro vai ser condicionado, e o professor Luís Roberto vai falar disto, de o que é que vai acontecer à economia, né? O que é que vai acontecer à economia da China, dos Estados Unidos, da Índia, não é? Será que as perspectivas continuam a ser tão otimistas ou são mais pessimistas? Isto é, as medidas restritivas, mais ou menos restritivas de combate à inflação, vai ter muito a ver com a forma como a economia vai responder a isto mesmo, a economia global, não é? E, portanto, vamos andando e vendo, certo? Reparem que, só voltando um bocadinho atrás, a política do Banco Central Europeu, desculpem, no entretanto, aqui, reparem que a política do Banco Central Europeu é este objetivo de 2%. E durante muito tempo, a política do Banco Central Europeu era o seu mandato, portanto, o seu principal objetivo nos estatutários era que a taxa de inflação se situasse ligeiramente abaixo de 2%. Há pouco tempo, em 2001, foi ligeiramente revisto, né, este mandato do Banco Central Europeu, e este objetivo passou para já a ser simétrico, isto é uma novidade, de 2%. Isto é, deixou de dizer a inflação deve ser, não é um bocadinho abaixo de 2%, não deve ser nem muito inferior a 2%, nem muito superior a 2%. Isto é para os dois lados. E daí chamar-se simétrico. Com as taxas de inflação a viver-se na Eurolândia, o Banco Central Europeu tem atuado assim. Depois de um longo período com a taxa principal das operações principais de refinanciamento, né? A vossa Selic, certo, Roberto? A vossa Selic aí no Brasil, a zero, vejam esta série, tudo a zero. De repente, em julho de 2022, pouco depois da guerra, né? Com a inflação, e toda a gente a ver, não, a inflação não é de curto prazo, isto não é um aumento de preços passageiro, não, 0,5, 1,85, 2, 2,25, 3, 3,5, né? E não para. E quando agora avisou em abril, quando fez este aumento, avisou, e não vamos parar. E já vimos as ameaças que fez há bocado, certo? E se os governos continuam a aumentar a procura, nós somos mais duros. Né? E mais, reparem, e
para além desta taxa diretora, há outra taxa diretora muito importante, que é a taxa a que o Banco Central paga aos depósitos que os bancos fazem às suas reservas. Que, neste momento, que durante muito tempo, durante todo este tempo, teve negativa, isto é, os bancos de segunda ordem tinham que pagar para pôr o dinheiro no Banco Central Europeu, agora já está acima de 3% esta taxa. Isto é, os bancos estão, ao pôr dinheiro, as suas reservas junto do Banco Central, e o Banco Central é o banco dos bancos, como nós sabemos, os bancos de segunda ordem estão a fazer fortunas, né? Estão a ganhar os lucros dos bancos, que os bancos estão a apresentar, resultam fundamentalmente do dinheiro que o Banco Central Europeu paga. Ora, é por isso também que isto é um custo para o Banco Central Europeu. E agora reparem, se o Banco Central Europeu está a pagar isto, e está a pagar isto para quê? Para os bancos não emprestarem dinheiro à economia, antes secar liquidez, para os bancos ponham o dinheiro aqui para refriar a procura, mas isto o que é que está a provocar? Está a dar enormes lucros aos bancos e o Banco Central Europeu está a ter um enorme prejuízo. Ora, há economistas que dizem assim, e eu cito o Paul de Grove, um grande economista da London School of Economics, um grande especialista em política monetária, que ele diz assim, mas isso então, porque é que os bancos, se os bancos não pagassem isto aos outros bancos, era lucro do Banco Central Europeu. E, portanto, o Banco Central Europeu podia pagar dividendos aos governos. E então os governos, com esses dividendos, podiam ajudar as pessoas. Certo? Porque é que, diz o Paul de Grove, os bancos centrais, eu peço desculpa que me estou a alongar, mas mais do que devia, só que eu depois entusiasmo com isto, mas eu vou já acabar. Diz o Paul de Grove, porque é que o Banco Central Europeu não faz outra coisa? Não aumenta as reservas obrigatórias, que no Brasil, Luís Roberto, confirme, faz favor, se chamam os depósitos compulsivos dos bancos, certo? Porque é que não eleva isto e paga menos, obriga, seca a liquidez na mesma, não paga tanto aos bancos centrais pelas suas reservas e continua a distribuir dividendos aos governos e dessa forma os governos vão por essa via ajudar as famílias e a economia. É uma solução muito interessante que eu, lá está mais uma vez, quem sou eu para dar conselhos, mas já o Paul de Grove, eu acho que é pessoa para dar conselhos e é uma pessoa ouvida no mundo. Enfim, muitas nuvens reservam, eu peço imensa desculpa. A minha mulher veio-me agora aqui dizer que já passaram quase 40 minutos. Eu peço imensa desculpa a todos e calo-me e passo a palavra ao Luís Roberto. Muito obrigado por me ouvir. Obrigado, Nuno. Bom, enquanto a gente coloca a minha apresentação, eu acho que é importante observar, não é? E essa é uma das razões que nós estamos fazendo esse painel duplo, não é? De que, na verdade, são situações completamente diferentes. O que eu vou mostrar aqui no Brasil, inclusive, não é? Mesmo para nós brasileiros, é um pouco do nosso passado, que nos condena em termos de inflação, ao contrário da Europa, não é? E Portugal, não é, que teve, como o Nuno mostrou, um período, não é, de inflação extremamente tranquila, 1,6 em média na inflação da Europa, dos países da Europa, do euro, não é? E agora, sim, uma inflação de 8% é um impacto sobre essas economias muito grande. Mas o que mais impacta a diferença é quando ele mostra qual era a taxa do Banco Central Europeu, desde a criação do euro até recentemente, 0%. Não é? E nós vamos ver aqui os dados da nossa Selic, não é? E da nossa economia, não é? As diferenças. Agora, são diferenças significativas, mas, por outro lado, ambos, a economia da Europa, especialmente no caso de Portugal, com os exemplos que o Nuno deu, e a nossa, há um certo confronto entre a política monetária e o governo. E as preocupações, no caso de Portugal, mais complicado, porque, na verdade, o controle da política monetária não é de Portugal, é dos 20 países, 22 países do euro. No nosso caso, de um Banco Central independente,
não é? Porque foi criado já, ainda antes do governo Bolsonaro, a independência do Banco Central, e o diretor e o presidente do Banco Central têm mandato que ultrapassa, inclusive, esses 2 primeiros anos do Lula. Mas deixa eu começar lembrando uma coisa que eu acho que o Nuno falou e eu vou também reforçar. Não é? A situação atual do mundo é que nós tivemos pandemia, 2 anos de pandemia. Nesses 2 anos de pandemia, os governos de todos os países tiveram que fazer gastos fiscais, não é, para apoiar a sociedade, através de seguro-desemprego, através de apoio às empresas, etc., etc. Essa é uma das questões que levou, inclusive, à expansão, não é, até da poupança e dos gastos. Mas a pandemia, por outro lado, jogou a inflação para baixo, não é? No nosso caso, em especial, com a paralisação de uma grande parte da economia. Então, os serviços, não é, fecharam ou quase fecharam. Depois de 2 anos de pandemia, o mundo tem a guerra da Ucrânia, que vai entrar no seu 2º ano, com um impacto enorme sobre a Europa, mas também sobre o mundo inteiro, principalmente na questão dos preços de energia. Na Europa tinha uma dependência enorme da Rússia de gás natural. Eu tenho um dado, me lembro, que na Alemanha, e você mostrou como a inflação na Alemanha foi muito, muito alta, na Alemanha o preço no atacado do gás natural subiu 40%, ou seja, um impacto enorme sobre. Claro que os países europeus são extremamente eficientes, não é? E rapidamente buscaram uma substituição de fontes de energia, não é, de gás principalmente, então estão conseguindo essa redução. Mas a guerra da Ucrânia também atingiu os preços de alimentos, não é? A Ucrânia é um grande celeiro de grãos, principalmente para o mundo, Europa e outros, então também subiu. Então, a pandemia mais a guerra da Ucrânia são iguais ao quê? Um aumento da inflação mundial. Só que aí, com o aumento da inflação, as políticas monetárias em todos os países do mundo, e eu vou botar alguns dados aqui, passam a ser extremamente restritivas. Isso tem um impacto sobre o sistema financeiro. O Nuno já explicou aquele belíssimo exemplo sobre as taxas longas, né? E com o que acontece quando você tem uma taxa, né, que sobe, e deu o exemplo exatamente do que ocorreu agora nas últimas semanas, não apenas com bancos menores americanos, como foi o caso do SVB, mas até bancos maiores na Europa, como foi o caso na nossa Suíça, não é? O bastião, não é, do capitalismo e dos bancos, onde o Credit Suisse, um banco que já vinha com problemas há alguns anos, Exatamente. Sofreu muito, não é? E acabou com retirada, tendo sido absorvido por um outro banco suíço, com o apoio do governo suíço e do Banco Central suíço. Mas então, o que nós temos? Pandemia, mais guerra na Ucrânia, igual à inflação mundial, políticas monetárias restritivas para combater a inflação, impacto sobre o sistema financeiro, e isso vai levar necessariamente a uma desaceleração do crescimento em 2023. Ou seja, o resumo da economia mundial não é bom. É um resumo que preocupa a Europa, mas também preocupa a nós, que é o que nós vamos falar depois de mostrar aqui, por favor, o próximo gráfico, para mostrar exatamente, não é, alguns dados importantes. Vejam o que eu estava comentando, a gente já viu os dados de inflação na Europa, mas se a gente olha na América Latina, o pretinho, como subiu a partir de 2001, 2002, está vindo para baixo. Não é? Na Ásia, não é? Também, embora mais baixo. Ou seja, na Ásia, sem a China, não é mais alto do que com a China segurou um pouco mais. Ou seja, há nitidamente uma mudança de patamar da inflação entre a inflação pré-pandemia e a pós-pandemia, e agora começando, principalmente em função dos preços de energia, a se reduzir. Próximo gráfico. Vejam a política monetária restritiva no mundo. Não é? Temos aí a zona do euro, não já tinha mostrado, é o azul mais clarinho. Temos o Reino Unido, que está fora da zona do euro. Temos os Estados Unidos, ou seja, todos os países envolvidos tiveram altas significativas. Até o Japão, que é um país que teve também, durante anos, taxas de juros próximas de zero e tem uma inflação muito baixa, também teve que subir um pouco a taxa de juros dos últimos 10 anos. Próximo. Com isso, a gente, fechando só essa abordagem mais ampla sobre a economia mundial, a gente observa a previsão feita agora, na semana passada, pelo Fundo Monetário Internacional, em que a gente tem aí o mundo no cinzazinho. Não é? Vocês vejam que o mundo tem um pouquinho de crescimento em relação a 2023, mas isso é fruto do vermelho, que é a China. A China continuará sendo um motor da economia mundial,
mas já bem abaixo do que ela cresceu em 2021, por exemplo, quase 9%. E tem a zona do euro, tem os Estados Unidos, perdão, que depois de terem crescido também em 2021, a cerca de 6%, vão crescer abaixo, um pouco abaixo do ano passado, a economia vai desacelerar, e tem a zona do euro que até deve recuperar um pouco, que ela foi mais afetada em 2023. Mas, de qualquer forma, a conclusão é de que crescimento mundial em 2024 tende a ser menor do que 2023, em geral, à exceção de algumas regiões, mas, no caso, é a própria média do mundo puxada por países asiáticos. Vamos agora do Brasil. Muito bem. Eu gosto sempre, quando eu falo sobre a economia brasileira, e especialmente quando eu falo sobre inflação, de dizer que existem apenas duas verdades econômicas que são, de fato, verdade. A B, o Nuno acabou de explicar para vocês. Procure a formação de preço, quantidade produzida e vendida. Então, isso é óbvio, não é? Intervir nos preços, mexer nos preços, pode ser feito eventualmente, topicamente, mas não em longo prazo, isso causa problema. Agora, a que eu gosto mais é a famosa frase do Milton Friedman, que diz o seguinte: não existe almoço grátis. Então, o que nós já vimos no Nuno e vamos ver no Brasil é que não tem almoço grátis. Não adianta você tentar querer resolver os problemas que a inflação afeta para grande parte da sociedade, o Nuno listou vários itens. Do outro lado, o Banco Central Europeu está buscando restringir a demanda, restringir a expansão fiscal, contraindo a parte monetária. Então, esse é um problema que, no caso brasileiro, é muito claro e já tivemos e sabemos disso muito bem. Vamos para o próximo. Isso aqui, se eu não colocasse, que é a inflação no Brasil, medida pelo Índice Geral de Preços, que é um índice que junta preço no atacado com varejo e construção civil, mas que é produzido desde 1944 pela Fundação Getúlio Vargas, eu coloco aí só de 1944 até 2006, que, na verdade, o que é importante aqui é esse período aqui alto aqui de inflações que chegaram a bater às vésperas do plano Collor, do governo Collor, 80% ao mês. Se a Europa sofre com 8% de inflação, nós tivemos aqui 10 vezes mais às vésperas de um daqueles planos de estabilização que nós tivemos vários. Nós começamos aqui com o plano cruzado, vejam que você tem um processo de aceleração da inflação. A inflação tinha sido alta ali na década de 60, tudo isso, plano de metas do Juscelino, a inflação sobe, mas vocês vejam que a inflação aqui, essa aqui é a inflação mensal, vocês vejam que em nenhum momento a inflação mensal ultrapassou, a não ser uma ponta aqui na crise política pré-regime militar, de 10% ao mês. Depois você tem, de fato, um período longo, de 68 até 73, em que a inflação vai se reduzindo, e, a partir daí, você tem dois choques. O primeiro choque do petróleo, em 1973, e o segundo em 1979. E aí observem que a derivada da inflação é crescente. Há o plano cruzado, no primeiro, lá em 1985, o plano não funciona, a inflação continua subindo, aí é o plano verão, o plano cruzado, perdão, o plano cruzado, primeiro aqui, o segundo choque do petróleo em 73, o plano cruzado em 1985, a inflação cai fortemente, o governo intervém nos preços, na oferta e na procura, e congela preços. Eu conheço isso bastante bem. Eu estava no Ministério da Fazenda e eu estava nessa área de preços, exatamente no plano cruzado. É uma experiência que eu tive e que é dramática, porque tinha estado controlando preços na década de 70, no governo do ministro Marinho Simonsen. Mas depois você tem aqui uma seção de fracassados, cruzado, Bresser, Verão, Collor 1, Collor 2, até o plano real. Então, se a gente olha aqui o que aconteceu no plano real, em que a gente aprendeu com os erros, e o Departamento de Economia da PIB teve um papel muito importante na formulação do plano real, e até na implementação, você observa que este gráfico passa a correr de uma forma razoavelmente tranquila, não é? E eu deixei isso até 2006, porque senão ficava muito longo, mas aqui vocês têm 2 pontos de desvalorização cambial.
A desvalorização cambial em 99, quando você saiu daquela primeira fase do Plano Real do Fernando Henrique, né, o primeiro mandato, e depois a crise política da transição entre Fernando Henrique e Lula, que você também teve uma desvalorização. Mas, efetivamente, não é? Se a gente olhasse isso não sabendo que era inflação, a gente podia dizer que isso era um eletrocardiograma de um doente terminal. O doente terminal não é quando ele está com a inflação baixa. Ele aqui, se fosse um eletrocardiograma, o doente está morrendo. Ele morre quando o eletrocardiograma zera. Mas nesses períodos aqui, eram os choques que nós estávamos levando para reviver esse doente terminal. Eu acho que é importante olhar para isso, mesmo nós brasileiros, porque a gente já esqueceu um pouco essa tragédia que foi o Brasil lá nos últimos anos. Mas vamos entender um pouquinho por que nós tivemos essa tragédia dessa inflação e só países como a Alemanha, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, a China, antes da Revolução Comunista, a Hungria também, lá um certo momento, passaram por um processo como esse. Então, vamos dar uma olhada no próximo slide, por favor. Por que a inflação acelerou nos anos 80? Ó, Luís, deixa-me só referir. A Alemanha chegou a ter uma inflação de 10.000%. Uma pessoa nem imagina o que isso é, não é? Você lembra, né, que a história mostra que na Alemanha o dinheiro desapareceu. As trocas tinham que ser feitas com bens, não é? Troca direta. Direta, porque o dinheiro tinha desaparecido. Exatamente. Essa da Europa foi trágica, muito mais trágica que a nossa, mas gerou, não é, um período também dramático. O que nós criamos no Brasil, no início dos anos 60, meados dos anos 65, 66, uma coisa chamada indexação ou correção monetária. Não é? Isso permitiu que a gente sobrevivesse a um período de inflação, porque você corrigia os preços pela inflação passada. E a economia sobrevivia mesmo com muita inflação. Essa convivência com a inflação impedia de enfrentar a inflação. Essa vivência com a inflação impedia de enfrentar a inflação, porque você, na verdade, né, convivia com ela, e os choques externos, que a gente chama de exógenos, uma quebra de safra, um problema cambial, etc., aceleravam o processo inflacionário, que é o que aconteceu naqueles anos 80 ali, quando a gente caminha para aquele período, não é, das curvas lá em cima. Próximo. Consequência da inflação elevada, economia totalmente desorganizada, conversem com seus avós, seus pais, ou alguns que estão nos assistindo também, como eu, já nos 70 anos, a gente acompanha isso muito bem. Desorganizado, você corria para o supermercado para comprar um produto, não havia o preço, ia para o supermercado do outro lado para ver se o preço era mais barato, achava que era mais caro, voltava no supermercado que você tinha passado já tinha subido. Essa é a nossa evidência de inflação. Tá? E a renda concentrada, porque, na verdade, como o Nuno já colocou muito bem, a inflação, e o Fernando Henrique lembra isso também, é um grande imposto contra o pobre. A estratégia de combate à inflação, baseada no rompimento desses mecanismos, que a gente chama de inercial, foram os 5 planos fracassados, o plano real, como eu já expliquei. Tá? Próximo. É interessante olhar esse quadrinho, porque esse quadrinho mostra, né, a duração do congelamento ou da inflação baixa nos 5 planos. Vejam que o real durou 9 meses, assim mesmo a inflação, né, ficou em torno de 10% ao mês, no período 10%. Né? O Bresser já era como a sociedade aprendeu que o governo, no desespero, ia fazer algum tipo de intervenção, já durou 3 meses, que, na verdade, não chegou a fazer um congelamento. O verão durou 5 meses e os 2 colos 4 meses. Ou seja, era uma mágica besta que não funcionava, que funcionava com intervenção que desorganizava e gerava, inclusive, passivos. Lembrem-se aqueles, não é, que ainda estavam para receber e agora, uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, a mudança na regra de correção de poupança, não foi decidida pelo Supremo e as pessoas receberam, ou seja, só criava complicação. Próximo. Então, na inflação alta, não é, como é que o Estado brasileiro sobreviveu? Porque ele vivia da inflação. Salários, aposentadorias e pensões, ou seja, o gasto pessoal, ativo e inativo, dos governos federal, estadual e municipal, ou seja, o principal item de despesa, tinham enormes perdas com a inflação. Perda em termos reais. Você não reajustava os salários dos funcionários públicos, nem dos privados, mensalmente,
às vezes trimestralmente, no auge, ou seja, havia um ganho em relação à inflação. A outra parte da dívida, como o Nuno colocou bem, olhando lá para a questão do yield subindo lá no Portugal e afetando a dívida pública dos países europeus, não é? O juro da dívida, esses tinham variação reais, na maior parte do período a variação era garantida. Ou seja, o capital era garantido e o trabalho pagava a conta. Essa é a grande distorção da inflação e por que todos os governos, depois do Plano Real, se preocupam mais com a inflação. Próximo. Inflação alta. Então, o Estado brasileiro preservava sua receita tributária, porque, na verdade, o Estado brasileiro criou uma regra em que a receita dele, não é, de ICMS, IPI, qualquer tipo de imposto, era corrigido diariamente. Então, você ia comprar alguma coisa, não é? O comerciante anotava lá o valor do imposto, quando ele ia recolher 60 dias depois, 30 dias, ele recolhia o valor atualizado e não pagava as suas despesas, principalmente o Estado dos salários. Então, a mágica de sobrevivência e de duração da inflação no Brasil teve muito a ver com essa característica. Você preserva a sua receita, não é? E você ganha em cima da sua despesa de pessoal ativo e inativo. Próxima. Então, são 30 anos de indexação. O ajuste fiscal não era um tema relevante. Por que não era relevante? Porque a indexação de tributos e a perda da renda não indexada garantiu o ajuste fiscal. Então, vejam, durante todo esse período, principalmente dos anos 80 até 94, não se discutia esse tema que está diariamente na imprensa, na discussão do governo, na disputa, digamos, no problema entre a política monetária e a política fiscal, que eu vou tratar logo a seguir, porque, na verdade, nós não tínhamos... Veja como é uma situação totalmente diferente da situação da Europa, onde mesmo países que têm uma dívida interna elevada têm segurança de lançar títulos públicos para poder se financiar, embora, como o Nuno colocou, pagando taxas mais altas, mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você, na verdade, chegou a ter toda a dívida pública rolada diariamente no mercado, pagando taxas de juros que eram, no mínimo, zeradas ou com algum valor positivo para poder rolar a dívida. Então, vamos para a próxima. Com a redução da inflação, como é que o Estado brasileiro sobreviveu? Desculpe, não, está certo. Após a estabilização, a dívida interna substitui a dívida externa. Ou seja, na época da inflação alta, na época dos anos 80, lembram da crise com a FMI, não é? O ministro Delfim Neto, cartas de intenção, a questão era a dívida externa. Nós tínhamos um problema externo, não interno. Com a pós-estabilização, a dívida interna substituiu a dívida externa como fonte de equilíbrio macroeconômico. Após a estabilização, o aumento contínuo da carga tributária e de desajuste fiscal. Então, a primeira forma de resolver o problema foi aumentar a carga tributária. Vamos lá para um gráfico. Esse gráfico é um gráfico interessante porque ele mostra... Esse gráfico é um gráfico interessante porque mostra o seguinte, não é? Isso aqui no eixo vertical, não é? Você tem o índice de desenvolvimento humano. Isso mostra uma média de saúde, educação, previdência, mortalidade, em que você tem o resultado. Quanto mais alto, obviamente, nós estamos falando de Noruega, Nova Zelândia, Portugal está aqui, entre esses países aqui em cima, ou pelo menos próximo aqui da linha reta. Não é? No eixo horizontal, você tem a carga tributária. Então, vocês vejam que o Brasil é um país com uma carga tributária, isso é de 2014, mas não mudou muito, não é igual a Portugal, um pouco abaixo de Portugal, não é do Reino Unido, da Nova Zelândia, do Canadá, um pouco maior até do que os Estados Unidos, ou bem maior do que a Austrália, mas tem um desenvolvimento humano pior do que todos os países, próximo ao México, mas que tem uma carga tributária baixa. Ou seja, o Brasil é um país que tem uma carga tributária alta e não devolve à sociedade em termos daquilo que é necessário, que é o desenvolvimento humano, aquilo que ele pede. Mas essa foi uma solução que durou algum tempo, aumenta a carga tributária. Vamos para a próxima. A partir de 2013, com carga tributária, a partir de 2013, com carga tributária em país desenvolvido, vejam que era semelhante a Portugal, maior do que os Estados Unidos, etc.,
e serviços públicos básicos, saúde, educação, transporte de baixa qualidade, o país não aceita mais aumento de carga tributária e a solução é o aumento de dívida pública. Então, vejam aqui, na primeira forma, você emite moeda, porque eu não falei, mas lá naquela época da inflação alta, o Estado brasileiro, a Casa da Moeda, não funcionava a plena carga. Quando acabou a inflação, você teve que resolver o problema de financiar o Estado através de aumento da dívida pública, de aumento da carga tributária para crescer a dívida pública. Não é? Mas, em 2013, foi daqueles movimentos de rua, antes da Copa do Mundo, não é? O pessoal foi para a rua reclamar, uma porção de coisa, passagem de ônibus, que o serviço de ônibus era ruim, continua, não é? Sofrível, digamos, mas esse é um problema. Então, aumento não é mais solução, e esse vai ser uma discussão dos próximos anos, porque eu já vou chegar lá, mas há uma certa ideia de que esse novo arcabouço fiscal vai depender, possivelmente, não é? Vou até falar aqui, mas de algum aumento da carga tributária. Próximo. A carga tributária do Brasil, comparada ao resto do mundo, é muito interessante, porque os países avançados, e o Nuno mostrou lá, Itália, não é? O próprio Portugal, se a gente colocasse Japão, não é? São países que têm carga tributária, dívida pública muito alta em relação ao PIB. Países emergentes, como Estados Unidos, não é? Principalmente China, etc., têm carga tributária, perdão, países avançados, Estados Unidos têm dívida alta, perdão, está chegando a 100%. Mas países emergentes, como o México, a própria China, que é um país emergente nesse sentido, tem carga tributária mais baixa. Então, o Brasil é um outlier, não é? Porque tem uma carga tributária mais alta que os emergentes, igual a menor. A diferença é que no Japão ou nos Estados Unidos, não é? Você lança títulos por 30 anos, especialmente no Japão, e o mercado compra, e o investidor individual compra, porque ele sabe que daqui a 30 anos o Estado, o imperador, que eu costumo brincar, o imperador vai estar lá e vai honrar aquele compromisso. Nos Estados Unidos, se houver um calote da dívida pública americana, o mundo entra em colapso. Né? Mas é interessante observar, não é, que nós estamos descolados dos emergentes, não é, sem fornecer os serviços básicos. Não é? E eu vou mostrar um gráfico no final sobre isso. Próximo. Então, lições econômicas, emissão de moeda gera inflação. Opa, volta. Emissão de moeda gera inflação, tributação, peso sobre as empresas e pessoas, tipo de emissão de títulos, pagamento de juros. Não existe almoço de graça. Ou seja, se você quer emitir moeda, você vai ter inflação. Se você quer aumentar a carga tributária, você vai gerar peso sobre as pessoas e as empresas. E se você não presta serviço de acordo, não é, você está dando um golpe na sociedade, que é o que o país faz. Se você for viver de emitir dívida, você paga cada vez mais alta taxa de juros, que é o que está acontecendo agora. Talvez muito além do necessário, tudo bem. Mas vamos já olhar os gráficos. Mas é o que está acontecendo agora. Ou seja, não existe almoço de graça. Próximo. O que é o sistema de metas de inflação para a gente chegar ao cerne da concorrência, da controvérsia atual entre o governo e o Banco Central? Não é? Desde 1999, o Conselho Monetário Nacional, que é uma entidade formada pelo Ministro da Fazenda, Planejamento e o presidente do Banco Central, ou seja, 3 membros, não é? Pela legislação, ele estabelece anualmente uma meta de inflação. O índice para a meta é o índice de preço ao consumidor ampliado, do IBGE. Ele estabelece para 2 anos à frente. A meta, no nosso caso, trabalha-se com valor central e uma margem de tolerância de pontos para baixo e de percentuais para baixo para cima. A gente não quis, Nuno, usar um core inflation, um índice daqueles que a gente olhou, adjacente, subjacente, retirando alimentos e energia. Nós preferimos trabalhar com o headline, com o índice cheio, mas usar uma margem de tolerância. Atualmente, nós temos, vejam que a Europa tem 2% de margem de meta de inflação. Uma região que teve inflação média de 1,6% durante um longo período, que agora está com 8%. Nós, que eu já vou mostrar qual foi a nossa inflação desde o período da meta de inflação, chegamos a um número de 3,25%, com 1,5% de margem. E em 2024, 2025, o centro é de 3%, com 1,5% de margem, ou seja, o máximo seria em torno agora de 4,75% e 4,50%.
Vamos olhar o que foi a experiência do sistema de metas de inflação desde a implementação. Esse gráfico tem um problema, esqueçam 2021 e 2023, isso aqui era uma projeção que não vigorou. Eu só quis colocar esse gráfico porque mostra o seguinte, mostra desde 99, não é? A linha do centro é o centro da meta, vocês acompanham aí no gráfico, o limite máximo e o pico. Tá? Vejam que raríssimas vezes, e foram anos como 2005, 2007, não é? Agora 2017, mais recente, nós ficamos abaixo do centro da meta. Quase todos os anos, e mesmo lá no início do sistema, nós ficamos muito acima ou bem acima, como foi 2015, que foi aquele ano da crise do governo Dilma, não é? E agora, em 2020, nós ficamos também um pouco acima do centro da meta. Nós agora estamos, e é por isso que o cinza é uma projeção, nós estamos um pouco acima, nós estamos em torno de 5%, 6%, e a meta é 3,75%, estamos acima, ou próximo do limite máximo. Mas passamos os anos de 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, sempre perto do limite máximo. Ou seja, o limite máximo era muito mais alto do que 3%, ou 4,75% com a marca. Esse é um ponto importante, porque, de fato, nessa discussão, eu acho que uma das saídas seria, obviamente, pensar um pouco sobre o centro da meta. Não é? Há uma discussão técnica de economia sobre isso, mas se a Europa trabalha com 2, os Estados Unidos trabalham com 2 e estão tendo dificuldades, não é? Um país que tem essa tradição, não é? E que tem uma série de componentes de passado muito complexos em relação à inflação, teria que pensar um pouco sobre isso. Vamos em frente, por favor. Bom, taxa de juros Selic, a situação mundial, o nosso conúmero não é o seguinte. Nós temos uma taxa de Selic muito elevada em termos reais, eu já vou botar os números, o gráfico, a atividade está acelerando, porque nós crescemos no ano passado, fruto ainda da recuperação pós-pandemia, não é? Serviços que voltaram a atuar tiveram um crescimento grande, agora nós já estamos com uma desaceleração, vou mostrar também as projeções, não é? Mas com o IPCA, na variação de 12 meses, desacelerando. Agora, essa desaceleração do IPCA, e a gente vai ver o gráfico depois, né, em grande parte, é função de alguma coisa que ocorreu no ano passado. Lembra-se no ano passado, quando a inflação estava subindo, em função, como na Europa, dos preços de energia e um pouco de alimentação também, mas aqui, no caso, energia elétrica e gasolina e diesel, o governo Bolsonaro, ainda no ano passado, tomou uma medida, junto com os estados, de impor redução de tributos. Tanto do ICMS, que os estados ganhavam muito em cima do preço da gasolina, como os tributos federais, que também foram reduzidos. Isso resultou, e a gente chama de desoneração dos tributos, em 3 meses, julho, agosto, setembro do ano passado, de deflação. Então, o que vai acontecer? Eu vou mostrar o gráfico. Né? Se você está agora tendo uma desaceleração, porque a alimentação está melhor, isso é importantíssimo para a sociedade, mas você também está tendo uma desaceleração da economia, o que segura um pouco a inflação de outros bens, outros serviços, não é? Você vai substituir em julho, agosto, setembro, taxas negativas, e foram bem negativas, eu vou mostrar o gráfico, nos preços administrados, que são os preços de energia, elétrica, quanto gasolina e diesel, por algum resultado que, mesmo sendo positivo, é maior. Então, vai haver uma alta, e a inflação prevista pelo Banco Central e pelo próprio governo, não é? Vai fechar o ano em torno de 5,5%, 6%, ou seja, acima dos 4,75%, que é o centro da meta. Então, existe, de fato, uma questão técnica e um mandato do Banco Central, estabelecido pelo próprio governo, através do Conselho Monetário, que leva, de uma certa forma, ao Banco Central trabalhar com a taxa Selic e uma taxa real de juros muito alta. Vamos para o gráfico, por favor. Vejam que, no Brasil, não é? Eu peguei aqui a taxa Selic desde 99, quando você estabeleceu o sistema de metas, e para sair daquela desvalorização cambial forte de 99 e para entrar no sistema de metas, a taxa Selic foi a 42%.
Ela já andou aqui na crise de 2002, 2003 em 20 e tantos por cento. Ela vem baixando em períodos onde a economia brasileira cresceu bastante e onde a inflação estava relativamente sob controle, né? Voltou a subir um pouco na crise lá de 2016, 2017, ficou nesses 13 e pouco. Chegou na pandemia a cair a um nível de 2%, um pouco antes da pandemia, no meio da pandemia, mas aí a inflação estava desabando e voltou para os 13,75. Tem tendência de queda, mas ele é alto. Se a gente olha o próximo gráfico, que é um gráfico até do Banco Santander, que eu estou usando aqui, que pega o chamado juros real, que é você pegar os juros, a Selic, e descontar a inflação, não é? E aqui ele só está a partir de 2002, mas vocês vejam que nós já tivemos juros real de 18%, como já tivemos em 2021 juros real negativo. E temos agora com juros relativamente altos, de 8,83, que, de fato, em termos de juros real, para qualquer atividade econômica que não seja uma atividade ilegal, então, atividades ilegais podem ter margens mais altas, mas atividades legais, não é, ter uma taxa de retorno acima de 8,83 em termos reais não é muito provável. Próximo. Aí vocês têm o IPCA, ele vem desde 2016. O que é importante olhar, a linhazinha escura, azul escura, mostra como ele acelerou a partir de 2021, chegando ali a 12% em março, abril de 2022, quando aí essa linhazinha vermelha aqui, que é o preço de administrados, onde você tem combustíveis e energia elétrica, que tinha tido um pico em final, meados de 2021, de mais de 18%, ela desaba e chega a ficar negativa, e fechou em fevereiro de 2023, ainda estava com menos 2,21%, esse dado é de fevereiro, março, não é? Vocês vejam que o IPCA está em 5,6%. Ele deve cair agora nos próximos meses, já caiu para 4,75, nesse último resultado da semana passada, mas vai voltar a subir um pouco e vai fechar em torno de 5,5%, 6% no máximo, ou seja, acima do teto da meta. Mas, como eu digo, há uma discussão importante sobre que centro da meta é esse. Mas, se você tivesse 4 mais 1,75, 1,50, você teria 5,5 e você estaria batendo no teto. Próximo. Vejam que o PIB, não é? Isso aí é o dado do PIB. O azul é o PIB, agropecuária é o verde, indústria é o vermelho e serviço é o amarelo. O PIB desaba no meio da pandemia e volta a crescer. Serviços, especialmente, estão puxando a economia. A agricultura teve um probleminha de quebra de safra no ano passado, um pouco de problema de clima também, como a Europa teve, tá? Mas você está aí num nível que é superior ao 100, que é o quarto trimestre de 2019, ou seja, antes da pandemia. O problema é que você, com essa taxa de juros real alta, você está afetando a atividade econômica para poder tentar conduzir a inflação. O Nuno colocou muito bem que a inflação, em grande parte, não é fruto de choques que você não tem como usar a política monetária, não é, para conter, principalmente quando são preços administrados. Não é? Vamos para o próximo. A expectativa Focus é uma previsão semanal que o mercado faz para balizar o Banco Central. O mercado tende, talvez, a ser um pouco radical nas suas projeções, mas vejam que para 2023, não é? E aí são as projeções de março 21, junho 21, setembro, vejam como desde 2021 as projeções para 2023 vêm caindo fortemente. Nós estamos esse ano em torno de 1% de crescimento, claro. Não é? Esse é o desafio. Crescimento baixo, desemprego retoma pouco, perda de renda, não é? Perda de arrecadação. Então, tem todo aí uma razão para essa discussão que está em voga aí hoje. Na próxima. Então, a situação atual. Posicionamento por parte do governo em relação à taxa de juros e ao próprio sistema de meta de inflação. Por outro lado, a questão fiscal é importante para a economia. Uma combinação mais consistente entre política fiscal e monetária, o Nuno já mencionou isso, amplia a capacidade do investimento contra a inflação. Você não pode deixar a política monetária sozinha, porque ela mata o cavalo por falta de alimentos. E você não pode também
ter uma política fiscal muito restritiva. Mas, de fato, nos últimos tempos, ela teve que ser mais expansiva, exatamente como também foi na Europa. E tem uma questão que algumas pessoas, né, discordam, né, que são as chamadas expectativas dos agentes econômicos. Né? Os agentes econômicos fazem previsões, fazem expectativas, e elas influenciam, né, obviamente, os modelos do Banco Central. Próxima, que é a última. Embora o novo arcabouço fiscal, que acabou de ser apresentado, substituindo o teto de gastos. O teto de gastos foi uma medida do governo Temer, e, quando foi implantado, gerou uma limitação a gasto do governo. Funcionou em termos, porque durante a pandemia foi necessário você ultrapassar o teto para ações sociais, ações de apoio a empresas, etc. Não é? Mas, como ele vinha, está sendo substituído. O novo arcabouço, não é? Ainda que tenha sido bem recebido pelo mercado, nos últimos dias o mercado até reagiu relativamente bem, a bolsa subiu um pouco, tinha caído muito, o dólar até desacelerou um pouco, o real se valorizou, não está ainda devidamente aprovado no Congresso. Existem dúvidas quanto à sua eficácia sem aumento de impostos. Por isso é que eu falei lá de cima que não existe almoço de graça. Não é? E, dada a elevada carga fiscal no Brasil, que nós já vimos, e a baixa eficiência de gastos públicos, aumento de imposto não é o melhor caminho para resolver a questão fiscal. E eu vou terminar com um gráfico que, para mim, é vencedor. Eu já falei sobre esse ponto, mas esse gráfico, gente, é um gráfico do Banco Mundial, comparando, não é, o Brasil, que é o verdinho, com o Chile, que é o verde claro, com a China, que é o amarelo, com o México, que é o roxo, com a Rússia, que é o azul, com os Estados Unidos, que é o vermelho, e a média dos países desenvolvidos, OCDE, Organização Central de Desenvolvimento. A gente tem aqui 5 variáveis. Vamos esquecer a última aqui do lado esquerdo, de quem está olhando para o gráfico. Vamos olhar a primeira, a qualidade de educação. A educação é uma função do Estado e é fundamental que o Estado invista em educação. Se vocês olharem, não é? Embora razoável nessa teia de aranha, mas o Brasil está disputando ali com o México o último lugar, tá? 2015. Pode ser que tenha melhorado um pouco. PISA é uma nota que é feita por alunos do mundo inteiro, então pode ter algum tipo de distorção, mas o ponto é que a gente sabe que a educação pública, básica no Brasil, não a educação superior, mas a pública é de baixa qualidade. Qualidade do sistema de saúde, o SUS é um sistema muito bom, nos ajudou muito na pandemia, é importantíssimo, mas o Brasil ainda tem, olhando a taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos, lá ainda tem uma posição que também disputa lá com o México o último lugar. Qualidade de segurança pública, baseada em homicídios intencionais de 100 mil habitantes, deve ter outros indicadores melhores do que esse, mas, de qualquer forma, fora a China, que não vale, porque na China, vocês sabem, né, de que o criminoso que vai ser fuzilado, a família tem que pagar pela bala, né, os Estados Unidos têm um poder grande, não é? Nós estamos lá também disputando com Rússia, com outros lá, último lugar. Qualidade de infraestrutura, o Banco Mundial tem indicadores sobre a qualidade das estradas, da infraestrutura de modo geral, o Brasil também lá. Agora, onde é que o Brasil é campeão? Despesa do governo central, geral, federal, estadual, municipal, em relação ao PIB. Então, nosso problema não é carga tributária, não é ter capacidade do governo receber recursos. O nosso problema e sempre foi, gastos ineficientes nas coisas básicas. Então, esse é o ponto básico. Entendeu? Quer dizer, é claro que um governo novo tem seus questionamentos, o governo anterior tinha lá suas outras visões, mas, independente de qualquer coisa, não é? E eu queria que o Nuno fechasse comentando um pouco na visão europeia dessa colônia que virou, não é, essa coisa enorme sobre, não é, essa questão no Brasil. Obrigado a todos aí pela atenção. Nuno. Bem, eu não sei se, Luís Fernando, se era a hora de abrir, Claro. de abrir o debate, estarmos disponíveis para algumas questões. Luís Fernando. Nós tivemos uma questão da audiência, uma pergunta da audiência,
mas seria interessante, talvez, um diálogo dos dois, no sentido de uma última mensagem em relação a esse dilema que os dois países estão vivendo, dessa necessidade de uma expansão fiscal e da restrição monetária. O que se esperar disso? Eu vou ajudar o Nuno dizendo o seguinte: eu acho que o problema dele é mais complicado que o nosso. Porque, na verdade, a moeda é única. Exatamente. Não, a moeda é única e há 20 políticas fiscais, não é? Que são a política fiscal de 20 países, não é? Portanto, e como eu já tentei mostrar, os choques são muito assimétricos, as consequências são muito assimétricas. E, portanto, não havendo um poder político, não sendo a União Económica e Monetária uma federação, isso levanta problemas graves. Claro que o próprio Banco Central Europeu reconhece que é preciso haver apoios sociais, né? A senhora Lagarde diz isso mesmo, né? Há, por outro lado, questões de reestruturação da economia. Por exemplo, nós aqui na Europa temos, logo a seguir à pandemia, foi aprovado o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, que é um programa de milhares de milhões de euros para os países saírem da pandemia, para reconverterem as suas economias, etc. Ora, esse programa, os governos têm que o cumprir e têm prazos. Isto significa, por exemplo, o quê? Que não pode haver grandes cortes no investimento, certo? O investimento é uma componente da procura global, da procura agregada, e, portanto, não pode haver muito cortes no investimento. Há prazos para cumprir do plano de recuperação. São milhares de milhões que isto traz. Os governos não vão deixar de aproveitar e não devem deixar de aproveitar, claro. E, portanto, isso não pode, de certa forma, ser contrariado pela política monetária. Não é? Agora, o que eu acho é que isto muitas vezes, porque é que os bancos centrais, os mandatos dos bancos centrais têm, como o Luís Roberto há bocado dizia, prazos mais longos que os ciclos políticos dos governos, não é? Pronto, e têm autonomia, porque os grandes objetivos de política monetária são objetivos de médio e longo prazo, não é? Isto é, o Banco Central Europeu não está preocupado com que a taxa de inflação esteja a 3% durante um mês ou dois. Ele quer os 2%, é um objetivo de longo prazo. Né? É um objetivo para que deve tender o nível de preços. Pronto. E a questão que se coloca é que, e alguns críticos da política do Banco Central Europeu, o que referem é isso, quer dizer, porque é que a meta tem que ser tão rigorosa? Porque é que se tem que combater desta forma? Porque é que, reparem, por exemplo, os países têm que ter uns déficits orçamental tão restritos, não é? Portugal vai ter um déficit orçamental de 0,5. E as pessoas dizem assim, mas porquê é que não podia ser de 2 ou de 3? Quando o país precisa, nesta altura, se calhar de assumir um déficit mais alto. Até porque se a economia crescer, repare, ter-se déficit orçamental não implica obrigatoriamente maior dívida pública, não é? Porque normalmente mede-se a dívida pública em percentagem do PIB. Ora, se o denominador crescer, não é? Se o PIB crescer, não é? Pode o rácio, até a dívida aumentar, mas o rácio da dívida sobre o PIB diminuir, não é? Pronto. E, portanto, tudo depende do crescimento da economia. Mas, porventura, não é necessário haver tanta rigidez no déficit orçamental que a própria União Económica e Monetária impõe aos países. Pode haver uma política fiscal mais
mais folgada, digamos assim, se houver resposta da economia, a dívida em percentagem do PIB pode não aumentar, não é? Pronto. Por outro lado, lá está, como dizíamos há bocado, isto é diferente de países com 140% de dívida pública ou países com 20% ou 30% de dívida pública, não é? Reparem, no Brasil a taxa de juro real é positiva, não é? Como o Luís Roberto mostrou. Cá é altamente negativa, não é? Cá é negativa, quer dizer, com uma taxa, com taxas negativas, reparem, nem sequer nós vivemos com Euribors. Euribors é a nossa taxa do mercado monetário, não é? Com taxas de Euribor negativas durante muito tempo. Ora, isto é muito complicado, porque com taxas de juros negativas não há nenhum incentivo à poupança, certo? É por isso que nós temos o nível de poupança que eu mostrei, que está abaixo hoje do nível da pandemia. Quer dizer, todos nós sabemos que consumir é bom, certo? Quem é que não gosta de consumir? Quem é que não gosta de comprar o último modelo do celular? Quem é que não gosta de comprar uma TV agora com mais megapixels que a anterior? Consumir é bom, o que significa que poupar exige sacrifício, certo? Ora, nós para fazermos sacrifícios normalmente precisamos de uma cenoura, de um incentivo. Não é com taxas de juros negativas que temos cenoura. E, portanto, as pessoas não têm poupança, não poupam. Se as pessoas não poupam e se depois ainda querem investir, como é que eu posso investir se não poupo? Dívida externa. Eu tenho que recorrer à dívida externa. E este é um problema das economias hoje, sobretudo com estes níveis de poupança. As taxas de juros negativo não ajudam nada a isso, não estimulam poupança. E, portanto, remetem para a dívida. Quando eu não tenho poupança para financiar um investimento, se nós consumimos todo o rendimento disponível que temos e depois ainda queremos investir, o que é que nos resta? Dívida, dívida, dívida. Não é? Tem uma pergunta, eu vou ler aqui, um participante colocou. Uma questão sobre a quantitative easing, fixação quantitativa, QE, tem sido uma política que teve bastante popularidade entre os países desenvolvidos, nos últimos 10 a 15 anos. Começou nos Estados Unidos exatamente na crise de 2008, onde o Banco Central americano passou a expansão forte. E, sobretudo, até um bocadinho mais tarde, com as dívidas soberanas, não é? Muito bem. Aí a pergunta dele, dada a situação macroeconômica mundial, o momento da inflação e a nova previsão de taxa da UE de 1% a 2%, ou até a ineficácia da política de alguns países como o Japão em realmente mover a inflação, os palestinos enxergam a política possuindo a mesma popularidade daqui para frente? Não. Fala você um pouquinho, se quiser o complemento. O que se passa no Japão passa-se desde a década de 80, não é? No Japão e nos chamados tigres asiáticos, não é? E correspondia, de facto, àquilo que os economistas conhecem, na teoria, a armadilha da liquidez do Keynes, não é? Isto é, as taxas de juros já estão tão baixas que, por muito que eu injete capital, esse excesso de liquidez não resulta, porque os títulos não baixam mais, quer dizer, e portanto, e nós aqui estávamos um bocadinho nessa situação na Europa, isto é, o Banco Central Europeu, na política do quantitative easing, injetou durante meses e meses 30 mil milhões de euros na economia, todos os meses. E as economias, mesmo assim, eram muito japonesas. Elas não cresciam. Estão a ver? Quer dizer, com taxas de juros zero, com Euribors negativas, e mesmo assim a economia na Europa estava amorfa, não crescia. Estão a ver? Quer dizer, e portanto, já não era provavelmente um problema de política monetária. A certa altura a política monetária deixa de ter efeito, quer dizer, não intervém, já não resolve, não é?
Isto no sentido do desenvolvimento económico, da criação de emprego, etc. Não é? Repare, por isso é que eu refiro num dos slides, por acaso se calhar não sei se passou, que a Reserva Federal dos Estados Unidos tem um objetivo dual, não é? Quer dizer, tanto é objetivo o controle da inflação, o controle dos preços, como a taxa de desemprego, não é? O Banco Central Europeu aqui na Europa não tem um mandato dual e, portanto, o seu grande objetivo estatutário é controle dos preços. É controlar os preços. Pronto. Claro que o quantitative easing visou, não é? E reparem, e visou até para manter, quer dizer, porque a certa altura havia especulação sobre dívida pública de alguns países, não é? E, portanto, o Banco Central Europeu, a certa altura, tinha mesmo que comprar dívida pública portuguesa, grega, italiana, etc., porque senão a especulação sobre a dívida pública destes países podia pôr em causa o próprio euro. Daí que ainda, no tempo do Draghi, ele tenha referido, não, nós faremos tudo, isto para desmotivar os especuladores. Nós defenderemos o euro até às últimas consequências. E, portanto, tinham que comprar dívida pública para proteger as moedas e ao comprar dívida pública tinham que injetar moeda, certo? É a contrapartida. Pronto. É isso o quantitative easing. Pronto. Só que a economia na Europa não cresce. E, portanto, mas, enfim, estou-me a repetir, mas quer dizer, mas então a Europa não cresce, já não é com incentivos de política monetária que ela não cresce. Há outros problemas de produtividade, de competitividade, etc. Problemas económicos que não monetários. Porque se os países não forem inovadores, se os países não apostarem na inovação, novos processos, novos materiais, se não apostarem na digitalização, esse é o problema económico. Se o problema económico não for resolvido, aí não é com moeda que se resolve só, porque senão era tudo muito fácil para todos os países, não é? Eu injetava moeda e resolvia o problema económico. Mas não é isso que aconteceu historicamente no Brasil, não é isso que acontece na Venezuela, pois não? Não é? Portanto, a certa altura há problemas que extravasam a política monetária. Acho que a resposta para a pergunta que perguntou, a resposta do Nuno é feita, e lembrando que no caso dos Estados Unidos, né, essa medida também veio depois de uma crise de credibilidade do sistema financeiro, uma quebra, né, de bancos grandes, tudo isso. Então, agora, é claro, né, acaba sendo uma coisa que durante algum tempo, como toda política econômica, não é? Ela pode, durante algum tempo, ter um impacto muito positivo, mas isso, como não coloca, são tantos outros fatores que afetam o crescimento, a produtividade, a tecnologia, etc., fatores políticos, muitas vezes. Você veja que na Europa você tem diferenças enormes, né, em termos de crescimento, de inflação, por outros fatores. A estabilidade do governo, né? Compara Portugal com a Itália, quer dizer, Portugal tem tido estabilidade no governo, né? A Itália tem tido dificuldades maiores, então tudo isso. Agora, o grande ponto é esse: você tem vantagens na moeda única, no caso da Europa, não é? Você tem vantagens no comércio, você tem vantagens em uma série de questões no turismo, uma coisa, mas você gera também dificuldades pelas diferenças econômicas dos vários países. No nosso caso, é outra questão. Nós fomos um país que viveu da inflação e o Estado brasileiro se beneficiou da inflação fortemente. Então, agora, a preocupação, se for limite de novo, o que pode acontecer? Um pouquinho, mas o que é um pouquinho? Né? O ministro Marinho... Luís Roberto, repare que, por exemplo, um dos problemas que se colocava numa união monetária, né, era o problema da soberania, quer dizer, os países deixam de ter como instrumento a política monetária. E uma das questões era, por exemplo, os países agora
vão deixar de poder, por exemplo, desvalorizar as suas moedas para ganhar competitividade nas suas economias. Ora bom, será, e o problema que se coloca é, será que é um grande problema para os países deixarem de poder desvalorizar as suas moedas? Quando nós sabemos que a desvalorização da moeda não é um instrumento utilizável no médio e longo prazo, não é? Pode servir para corrigir pontualmente uma situação da balança de pagamentos, mas no longo prazo, e mais uma vez, o Brasil conhece bem isso, eu não posso estar permanentemente a desvalorizar a moeda, porque, sobretudo, se a economia é fraca, é muito mais a inflação importada que daí vem, não é? Vem muito mais inflação daí e não é, e não torna o país competitivo, não é? Quer dizer, portanto, a inflação a longo prazo, a desvalorização da moeda é o que leva, não é? A desvalorização da moeda na Europa era uma saída, não é, desesperada. Exatamente, exatamente. Mas você tinha aquilo, não é? Cada país, a Itália, por exemplo, era mais forte, mais seguro. Mas a Itália, era o que você desvalorizava, a lira italiana, e não era uma solução. Não era, não era. Então, muito menos no longo prazo, muito menos no longo prazo. Né? A vantagem da moeda única traz essa vantagem de você ter um fluxo de comércio melhor. Agora, claro, veja, eu acho que uma das coisas que fica muito claro é a complexidade das decisões econômicas. E acho que é importante aqueles que estão ouvindo, que vão eventualmente avançar mais em discussões como essa, não é de que, efetivamente, não existe almoço de graça. Por isso é que eu uso a frase do Friedman muito, porque não existe almoço de graça. A conta sempre será paga de alguma forma. É claro que no momento em que você tem problemas sociais graves num determinado país, é óbvio que isso justifica, como aconteceu, inclusive, em relação ao teto de gastos no Brasil, que você ultrapassasse o teto e fizesse injeção de recursos, que é uma forma de quantitative easing, entendeu? Para atender aos problemas da pandemia e a outros problemas. Mas você não pode fazer isso permanente. Quer dizer, o Brasil, por isso é que quando eu coloquei ali as três formas, né? Você emite moeda, você aumenta imposto ou você aumenta a dívida. Não há uma solução perfeita. E, no nosso caso, nós somos um bom exemplo de que tanto a inflação, a emissão de moeda, quanto o aumento de impostos, quanto o aumento da dívida, especialmente se você paga uma taxa de juros real muito alta, não são solução. Claro. Então, essa é a complexidade dessa questão econômica. Claro que sim. Reparem, por exemplo, o que se está a passar agora em França. Né? E colocam-se questões de moral azar, não é? Que se costuma dizer, de azar moral. Não é? Os franceses estão em guerra nas ruas, né? Porque o Macron quer aumentar a idade da aposentação de 62 para 64. A França é dos países do mundo que tem a mais baixa taxa de aposentação. Reparem, há o direito disto, e reparem que isto tem muito a ver com o que nós estamos a falar, porque isto implica gastos orçamentais, quer dizer, seja em termos de fiscalidade, seja em termos de contribuições para a segurança social, é brutal. A idade da aposentação em Portugal está nos 67 anos. Não é? Os franceses estão revoltados e estão a incendiar carros e a partir montras porque a idade, o governo está a pensar passar de 62 para 64. Reparem, isto não cria solidariedade na Europa. Isto até revolta outros países, quando nós vemos um país que está em pé de guerra, porque a idade está a aumentar de 62 para 64, quando nós aqui já nos aposentamos só aos 67, não é? E estas diferenças sociais, culturais, não é? A própria forma como os países encaram a inflação e o desemprego. O Luís Roberto falou do caso da Itália, que é um bocadinho a contraposição à Alemanha. A Alemanha era, não é? Como países sofreram terrivelmente com inflações,
também a culpa foi deles, foram eles que provocaram as duas guerras, não é? Pronto. Mas o povo, coitado, não é o povo que provoca as guerras. E sofreram terrivelmente com a inflação. E reparem, e o Banco Central Europeu foi feito à imagem do Bundesbank. Nem a Alemanha admitiria entrar para uma moeda única se quem conduz a política monetária não fosse um Banco Central à imagem do seu Banco Central, certo? E, portanto, temos aqui uma mão de ferro, não é? E a Alemanha não deixa que seja de maneira diferente, nunca há de admitir, não é? E, portanto, agora, na minha opinião, há enormes vantagens. Reparem, quando naquele gráfico que se mostra, e o Luís Roberto já repetiu várias vezes, que desde que entramos no euro até à pandemia, a taxa de inflação foi de 1,6%. Isto mostra muito das vantagens de termos uma moeda forte. Quanto é que seria hoje a taxa de inflação em Portugal? Quanto é que hoje seria a taxa em Portugal se nós tivéssemos o velho escudinho? Coitadinhos de nós. Coitadinhos de nós. Mas, enfim, mas aqui há muito quem se queixe, mesmo assim. Mas, enfim. É isso, Luís Fernando, eu acho que... Luís Fernando. Bom, chegamos ao final do nosso encontro. Eu convido todos os que nos assistem a visitar o website do IAG PUC-Rio para conhecer o Programa Atlântico, MBA em Gestão Internacional, que ofereceu este painel. Eu agradeço a participação dos professores Nuno Corte Real e Luiz Roberto Cunha, que nos brindaram com suas análises extremamente ricas sobre um tema tão complexo e que afeta a vida dos dois países e de suas populações. Agradeço também, especialmente, a atenção de nossa audiência, que nos dedicou durante esse tempo, quase 2 horas de apresentação. Eu desejo a todos boa noite e até breve. Muito obrigado a todos também, de Espanha. A todos, obrigado, Nuno, foi um prazer. Obrigado, Luís Roberto, foi um prazer também. Luís Fernando, um abraço também. Um abraço. Obrigado.